Olá, você! Seja bem-vindo a mais um programa do nosso programa de Coração para Coração. Eu, Marisa e Márcia aqui, recebendo do coração de Deus para transmitir para o seu coração. E estamos numa série agora, O Fim dos Bons e dos Maus. E nós vamos falar nesse episódio, Ele concede o desejo do nosso coração. E lá no Salmo 37:4 diz, né? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, o tema é exatamente esse versículo. Então, fica aqui conosco, mergulha aqui nessa conversa, pega o teu caderninho aí, a tua água, o teu café e anota tudo, porque tem coisa boa vindo. Mas se você está chegando aqui agora e ainda não viu o primeiro episódio, corre lá, porque tem muita coisa boa ali também. E aí não deixa de ficar atento, porque o próximo episódio vai ser a finalização de tudo isso aqui que nós estamos recebendo de Deus para passar para você. Meninas queridas, como vocês estão? Bem, estamos firmes, confiantes. Estamos seguindo, agradando ao Senhor com os nossos pensamentos, comportamentos e atitude. Mas isso é um exercício, não é, Márcia? Sempre, sempre. Olá, todo mundo. Mais uma vez estamos aqui e eu concordo com as duas. Concordo com elas, claro, concordo com o versículo e concordo com o que a Marisa acabou de falar. Em algumas versões, essa palavra agrade-se fala de deleite, né? De deleitar-se. O que é isso? É uma satisfação. Quando a gente está agradando de alguma coisa, a gente gera uma satisfação, né? E quando eu estava aqui meditando sobre esse estudo, veio o exemplo de um namoro. Quando nós começamos a namorar, nós ficamos assim, tão maravilhada, né? Andando nas nuvens, apaixonada. Pensa no primeiro namorado, né? É esse contentamento de estar pronta para qualquer momento você encontrar essa pessoa, né? Então, o namoro ele é um pouco diferente do casamento, e o namoro é esse preparo, mas no namoro vamos dizer assim, se sente mais a paixão mesmo, a emoção, né? De estar com a Uhum, pessoa. Quando a gente se verdade. deleita no Senhor, é essa sensação, eu trouxe esse exemplo para que você entenda, é essa sensação que precisa estar em nós. É um prazer tão agradável de a gente fazer qualquer coisa para estar com Ele. É a Isso. sensação de você dizer assim, eu quero meditar mais na palavra dEle para ouvir, eu estou sedenta da presença dEle, eu estou sedenta do toque dEle, eu quero adorá-lo. Então, a nossa alma, ela não tem espaço para mais nada. Ela fica lá quietinha na dela. A gente está dominando ela quando o nosso espírito está realmente sendo regado pela presença do Senhor. Não é isso, meninas? É É, verdade. Muito bom esse exemplo. É muito interessante porque, assim, quando você começa um relacionamento, principalmente quando você está por começar, você deseja, você quer e você faz de tudo para você entrar nesse relacionamento. É disso que nós estamos falando. Por isso que a Josi usou o exemplo do namoro. Porque é assim, você começa sonhando com aquela pessoa, desejando estar perto daquela pessoa, desejando conversar com aquela pessoa, e aí você começa a se mover naquela direção. Você começa a ir de encontro àquela pessoa. E você começa a se preparar, né? Você fica sonhando o que você vai falar, o que será que a pessoa gosta, qual é o assunto que vai rolar ali. Isso é deleitar-se no Senhor. Então, olha, é tão interessante, porque a palavra nos ensina que Jesus é o nosso noivo. Então, se você pensar no relacionamento como a Josi apresentou, você vai ter mais facilidade de entrar nesse relacionamento. Poxa, como é que ele é? O que que ele, sabe, o que que ele gosta de conversar? O que que ele gosta de fazer comigo? Gente, é real. Jesus é real, ele é uma pessoa viva. Você ainda não pode ver nesse momento, porque é como nós estamos falando sobre a maldade e a bondade, que muitas vezes nós, como seres humanos, agimos, essa maldade é que nos impede de ver a Jesus fisicamente. Mas quando você começa a se relacionar com ele, é exatamente como a Jesus falou, é um desejo insaciável que você tem de estar com ele, de conversar com ele, de compartilhar com ele. E isso é crescimento.
sente, porque ele nunca te decepciona, nunca te frustra. É o único relacionamento onde você nunca tem uma decepção, nenhuma frustração. Não é, Márcia? É verdade. Realmente, a gente, com esse deleite todo, essa alegria toda por estar se relacionando com alguém e com Jesus, que também é um alguém, para chegar nesse ápice, para chegar nesse ponto, é uma condicional, gente. Existe uma condicional. Isso só não acontece no estalar dos dedos. Esse mesmo verso que a doutora Josi leu, olha só. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Foi esse que você leu, não foi? Foi o 4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se a gente lê o contrário, para Deus fazer tudo para a gente primeiro tem que entregar para Ele. E é a mesma coisa num relacionamento a dois. Para você chegar ao casamento com aquela pessoa que você ama, você tem que abrir mão de muita coisa e tem uma condicional. Se eu abrir mão de muitas coisas e colocar aquela pessoa em prioridade na minha vida, nós vamos chegar até o altar casando. E é a mesma coisa na vida da gente. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Para a gente conseguir o desejo do coração, a gente tem que estar feliz com Ele. Então, se é que nem lá em 1 Crônicas 7,14, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se afastar dos seus maus caminhos, então não preciso nem falar mais nada. Virei ao céu, descerei dos céus e sararei a sua terra. O que eu quero dizer com tudo isso? Você que está nos ouvindo e você, é assim? Então tá, então vou começar a me relacionar com Deus. Mas existe uma condição. Existe uma condição, uma condicional. Você vai abrir mão de muitas coisas e vai passar a se dar quase que 100% a Ele. Então, para a gente se deleitar, para a gente estar saudável, para a gente estar feliz, para a gente ir, a gente tem que sair de um ponto para o outro. Então, existe um if, um se, uma condicional. Então, é assim que eu vejo e é assim que eu quero dizer para você. Vai ter sempre uma condicional, que eu vou dizer, vai valer a pena você abrir mão. É um reconhecimento, né? O reconhecimento de Deus, porque para ele satisfazer esse desejo, o desejo é carnal, gente. O desejo está no coração, na alma. O coração, a emoção não está aqui, né? Aqui é só o coração de carne. Está aqui, a emoção mora lá no nosso cérebro, numa partezinha, no sistema emocional, que chama amígdala. A amígdala está junto com o tálamo e com o hipocampo, que trabalham juntos, né? É um sistema funcionando de forma interligada. Então, quando eu desejo, eu estou ativando o lado prazer no meu cérebro, né? Esse prazer, ele me faz se submeter. Olha isso. Eu me submeto a Ele, a Deus, para que Ele faça acontecer o desejo do meu coração. Não é tudo que você deseja que vai acontecer. Eu dei um exemplo no outro episódio que eu ficava irada quando uma oração minha não era respondida no meu tempo. Porque eu não tinha maturidade e conhecimento da soberania dele. E ele que é soberano, ele faz o que ele quer na hora que ele quer, porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando eu aprendo isso, que esse desejo é carnal, eu tenho que alinhar o meu desejo com a vontade dele. E para isso eu preciso me submeter a esse senhorio, reconhecê-lo, que ele é maior que eu, que ele é o único Deus, que ele é o dono do ouro e da prata, que ele é que diz o sim e o não, que a vontade dele é melhor para a minha vida, porque eu não conheço um momento depois do que esse momento aqui agora. A gente sabe que daqui a pouco nós vamos terminar essa gravação, mas nós não sabemos o que nós vamos falar até terminar a gravação. Temos um script, sim, mas nunca funciona esse script quando o Espírito Santo está no comando. Entende isso? Essa é a confiança, esse relacionamento que foi sendo desenvolvido por uma sede, por esse desejo, por essa busca de sermos a nossa melhor versão, de sermos mais parecida com Ele, já que fomos criados à imagem e semelhança dele, assim diz na sua palavra.
fomos verdade. criadas, né? E aí, no próximo episódio, a gente vai falar mais um pouquinho da filiação. É, Então, eu quero que você entenda, tem que ficar claro para você, o que, que é que Deus vai fazer para ele fazer esse desejo, para ele satisfazer o desejo do nosso coração, nós precisamos entender alguns princípios, que é o que a Márcia pôs aqui. Esses princípios existem dentro da palavra. Como que a gente ficou sabendo deles? Estudando a palavra. Como que a gente recebeu essa convicção e dá prazer e alegria de saber que a gente tem que abrir mão de algo? Mesmo que esse algo seja valioso para a gente. Tem muitas pessoas que deixaram carreiras, fama, né, várias coisas, e foram lá para a África, lá para um país bem distante, para cumprir uma missão e um chamado. Eu deixei várias coisas, não fui para lá, não, porque a minha missão não é ser missionária lá, não. A minha missão é fazer missão aonde eu estiver, levando a palavra de Deus, levando esperança e fé. Como a Márcia e Marisa, nós estamos assim, conectadas no mesmo propósito. Senão, não fazia sentido a gente estar junto. Claro é que cada uma verdade. tem um ministério específico e Deus usa de cada forma, porque tem personalidade, tem experiência, tem tudo que a gente que completa, né, o nosso ser, a Josi, a Marisa e a Márcia. Uhum. Então, nós queremos que fique claro para você, submeter à vontade dele é entender o senhorio dele, e diferente do namoro, né, ou de um casamento, que quando a gente pensa na palavra submissão, tem muitas pessoas que abusam disso, dessa palavra, né? E, na verdade, o significado de submissão é estar sob uma missão. Eu recebi a Uhum. missão de ser filha de Deus. E que linda que é essa missão. E tem Uhum. vários sis que eu preciso dizer. Se eu permanecer, se eu disser não para essa ira, se eu tirar a maldade do meu coração, a vaidade, né? Se eu tirar o orgulho, se eu me humilhar diante dele, como Márcia citou aqui o texto de Coríntios, se eu me humilhar, porque ele não vai agradar um coração orgulhoso, um coração soberbo, não é? Não é isso, meninas? Verdade. Gente, eu, enquanto a Josi estava falando, eu fiquei pensando assim, né? Submissão é uma palavra que para muitos pode soar agressiva, como um dia foi para mim. Um dia eu pensei assim, nossa, me submeter, toda a vida você tem que estar, tipo assim, debaixo do comando de alguém? Uhum. Ah, eu acho que isso é muito difícil para mim. É, a gente já falou sobre isso no início quando nós começamos o programa de Coração para Coração, nós falamos sobre isso, falamos sobre a nossa identidade. Então, eu fui criada sem pai e sem mãe. Então, para mim, essa palavra é uma palavra assim, o que é isso, submeter, né? Quando você é criado sem pai e sem mãe, é difícil entender isso. E aí, o que que acontece, gente? O Senhor me trouxe à memória o seguinte: todos nós temos que nos submeter a todo tempo. Por exemplo, vou falar de uma coisa que é muito popular e comum a todos, inclusive a você que está nos ouvindo, porque provavelmente você pode estar usando exatamente esse caminho. Por exemplo, vamos falar do iPhone. O iPhone ele é ótimo, né? Todo mundo gosta muito de usar o iPhone. O iPhone tem uma tecnologia avançada, é rápido, ajuda nisso, ajuda naquilo. Mas sabe o que acontece? Você está submisso à vontade do criador do iPhone, da pessoa que criou. Sabe por quê? Se você não der os upgrades que ele pedir, o seu telefone não vai Bravo. funcionar como você deseja. Então você vai falar assim: eu tenho que me submeter a Deus. Você se submete ao iPhone. Porque não adianta, você não Boa, consegue Marisa. usar se você não fizer isso. Entendeu? Então você se submete ao seu patrão. Sabe por quê? Porque você quer trabalhar lá. Porque você está buscando uma oportunidade. Porque você quer crescer naquele trabalho. Você se submete. Você se submete a todo tempo, a todo momento, a alguma situação. Por exemplo, se você está num pique de trabalho, vamos dizer assim, você é um corredor. E aí, de repente, essa é a sua profissão. Você é um atleta, um corredor, e de repente você torce o seu tornozelo, que acontece muito com os corredores. Sabe o que acontece? Tem que se submeter ao tratamento, senão você não vai voltar.
Então, nós temos que nos submeter o tempo todo. Mas, por isso que nós estamos falando sobre os maus terão o seu fim e os bons terão o seu fim, nós estamos falando do nosso ser, da nossa pessoa. Se você quer ter o fim bom que Deus preparou você e que criou você para viver, como a Josi falou sobre o propósito, e a Márcia explicou aqui como é que a gente pode viver isso, o que acontece? Se você deseja viver isso, querido, por inteligência, se submeta a Deus, porque a submissão a Deus é a única submissão que vai trazer para você resultados positivos o tempo todo. Sabe o que a palavra do Senhor fala lá em Hebreus 3:1? Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os pensamentos em Jesus. É só você. Sabe qual é a submissão? Fixar o pensamento em Jesus. Porque tudo que vem dele é bom, é perfeito e é agradável. Certo, Márcia? Yes. Com certeza, perfeito. Adorei a analogia do iPhone. Vou usar por aí direto. Vamos copiar, né? Direitos autorais, Marisa. É porque todo mundo sabe, né? Isso aí é fácil para todo mundo. É mesmo, Não eu estamos sei. ganhando nem o patrocínio da Apple aqui, viu, Gente? O Espírito Santo me deu isso, gente. Então, não estou pegando nada de ninguém. Eu direto do trono, com certeza. Mas, gente, não é fácil, mas é possível. Tente o seu próprio bem, para o seu próprio deleite. A sua vida vai mudar. Eu posso. Bem, meu livro já está no forno, vai ser muito. Que bom! O meu livro eu vou indicar para vocês, porque é exatamente você, quem era Márcia Má e quem é a Márcia transformada. O nome do livro é Cura e Transformação Diária. Uau. Então, eu quero dizer para vocês, eu estou me sentindo assim, com a propriedade para dizer isso, por causa das minhas feridas emocionais. A minha essência, Deus me fez uma pessoa meiga, agradável, simpática, mas a minha vivência me transformou, ou seja, não me transformou. Roubou, né, Márcia? Roubou isso. Roubou essa oportunidade, porque eu tenho a minha maneira de pensar, eu acredito que a gente nasce com uma essência e a gente é intoxicada pelo que acontece na nossa vida, pela vida externa, mas a nossa essência ela tem que sobressair. Ela só vai sobressair se a gente se relacionar com Deus, porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Então, se a gente se afastar dele, a gente não consegue mostrar a nossa essência. E foi isso que eu tentei mostrar no meu livro, e eu quero falar aqui para você. Você pode, você é a imagem e semelhança de Deus. Você é uma pessoa agradável, você é boa. Você pode fazer, você pode criar, você tem capacitação, você pode chegar num nível de profissionalismo grande por causa da inteligência que ele fez. Essa máquina aqui, gente, é tremenda, nem os cientistas entendem, eles ficam maravilhados. Então, você pode. Não deixe que o mundo, os sentimentos tóxicos te tirem da sua essência. Eu oro por você e eu peço a Deus para que você tenha um insight com Deus, que você tenha um encontro com Ele, para que você coloque isso em atividade e traga isso para fora, porque você é uma pessoa linda e agradável. Muito Sim, bom. E eu lembrei também, Márcia, falando disso, eu tenho um testemunho parecido. Eu cresci com um jeito muito delicado, muito calada, muito meiga, muito paciente, e isso me levou a viver algumas experiências desagradáveis. Então, em algum momento, quando eu estava revoltada, quando eu estava cheia de sentimentos tóxicos, quando eu estava num processo aí intoxicada, eu mostrei um lado agressivo, um lado frio, um lado arrogante, um lado chato, um lado feio, um lado ridículo. E depois da transformação, aí eu voltei e lembrei. Foi tão interessante que Deus trouxe à minha mente que eu lembrava das pessoas falando para mim: que menina meiga, que menina agradável, que menina educada. E aí eu resgatei a essência que estava em mim, que tinha sido
esquecida por causa das dores, por causa dessa alma enlutada que a gente falou lá no primeiro episódio. Então, é tão lindo, e eu estou doida para sair esse livro, que eu quero ser a primeira a ler, tá, Márcia? Verdade Eu tenho também, fiquei certeza que curiosa. nós vamos aprender muito ainda mais sobre a Márcia nesse livro, né? E eu tenho certeza que a unção de Deus está nele também. E nós vamos deixar aqui em Amém. primeira mão para você também. Também, né? Certeza. Verdade. O livro tem 15 anos escrito e vai Toma, nascer ao contrário, gestação de 15 anos. o meu passaram 10, tá, Márcia? Que Que bom, gente. maravilha, né, gente? O Então, meu tá de uma história inteira. daqui a pouco sai também, Marisa. Profetizamos, hein? Vamos, Amém. Amém. Meus Eu queridos, creio. então é isso. Nós queremos que você tenha regozijado aqui nesse episódio, porque o nosso Verdade. coração está alegre no Senhor, porque a gente entendeu tudo isso aqui que nós falamos. Então, amém. assiste novamente, pega cada detalhe, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilhe É. esse vídeo, assine o canal, porque a estatística é que 70% das pessoas que veem os nossos vídeos não assinam o canal, gente. E isso é um Ah, ponto negativo para o YouTube, sabe? Então, por Ah, favor, nos ajude a propagar essa missão que é levar esperança e fé para as pessoas. E nos vemos no próximo episódio. Beijo grande no coração de vocês. tchau. beijo, vai. Tchau, tchau.